Fala pessoal, domingo 21 de dezembro de 2025, estamos iniciando mais um giro semanal do mercado cripto. Vou passar para vocês aí minhas expectativas para o mercado cripto, para o BTC. Antes de começar o vídeo, peço que deixe seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações para não perder atualizações futuras. Caso queira fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros do Telegram, link está na descrição do vídeo, tá pessoal? Lá você terá conteúdo exclusivo que não é passado aqui no YouTube. Temos live toda semana, temos carteira recomendada, chat aberto para você tirar dúvidas, trocar ideias, pedir análise de moedas. Tem conteúdo educacional, mini curso de introdução ao SMC, tem livros, apostilas de Wyckoff, SMC, tem muito conteúdo, tá pessoal? Lembrando sempre que o foco do nosso grupo exclusivo de membros é manter você atualizado sobre as análises, sobre o BTC, as expectativas para o mercado e passar para você em tempo real o momento certo de comprar, de montar DCA. Quando eu estou comprando, eu aviso no grupo. Quando eu estou vendendo, eu aviso no grupo. Aviso as moedas, aviso se eu estou saindo fora da moeda, se eu estou saindo parcialmente da moeda, tudo em tempo real, tá, pessoal? Então deixo o convite para vocês, tá? O link de acesso está na descrição do vídeo, junto com o link do meu contato pessoal do Telegram. Se tiver alguma dúvida em relação ao grupo de membros, só mandar mensagem, beleza? Bom, pessoal, 21 de dezembro de 2025, estamos chegando aí no Natal, fim de ano. Eu já tenho avisado para vocês que minha expectativa era que o fim do ano seria corretivo para o mercado cripto, tá, pessoal? E não autista, como muita gente aí pregou, rally de fim de ano, rally de Natal. Eu acredito que o mercado está se armando para baixo, tá, pessoal? E em breve a gente deve perder este fundo da região dos 80 mil dólares. Beleza? São minhas expectativas. Acredito que o BTC vai visitar a região dos 70 mil dólares, mas isso será uma grande oportunidade, principalmente nas altcoins, certo? Porque eu acredito que a alt-season está chegando, tá, pessoal? Muito provavelmente início do ano, entre janeiro, fevereiro, acredito que aí sim vamos ter o alta forte no mercado, beleza? O BTC, pessoal, tenho passado lá no grupo de membros essa análise, gráfico de 4 horas, em que a gente esteve em uma redistribuição de Wyckoff, tá, pessoal? Em uma onda complexa, certo? A gente já tinha mapeado o movimento, já tinha passado que isso aqui iria complexar, iria se arrastar. Foi um momento muito chato, está sendo ainda, né, pessoal? Mas é normal, tá? É um movimento complexo que ele fique distribuindo ou acumulando em lateralidade. No caso aqui, uma redistribuição, tá, pessoal? A gente está no movimento impulsivo para baixo do mercado, certo? Um impulso. Que aqui a gente teve uma onda 1, certo? Na verdade, foi aqui a onda 1, uma onda 2, uma onda 3. Isso aqui, pessoal, uma onda 4 complexa, certo? Em que a gente já perdeu o range, então a gente deve acelerar esse movimento para baixo, é a minha expectativa, certo? Porém, o BTC ele pode ainda dar uma subidinha aí, pessoal, até a região dos 90, talvez 91, tem um FVG aqui em cima, beleza? Mas eu não acredito mais que o BTC fará grandes movimentos para cima, certo? Ele até pode, tá, pessoal? Só eu não espero mais por isso. Para mim, o movimento é para baixo, certo? Então, eu até deixei aqui desenhado uma possibilidade real que ele pode, tá, pessoal, querer capturar a liquidez desses topos aqui, ó, toda essa liquidez que tem atrás, os stops da galera estão aqui, tá, pessoal? E pegar esses stops aqui, fechar o FVG e aí se atirar. Beleza? Estou de olho nessa possível movimentação, que também conflui com uma região de retração, tá, pessoal? Uma retração dessa pernada aqui. Então, retrai, dá continuidade.
Curto prazo do Bitcoin, o que eu estou de olho é isso, certo? Se ele fizer um movimento diferente, obviamente a gente vai ver as possibilidades na hora, né? No grupo de membros. Quando houver mudança, eu sempre vou passar na hora o que eu acredito que está acontecendo. Mas por enquanto a visão do BTC é essa, tá? Então tomem cuidado, pessoal, que eu acredito que vai vir uma grande queda pela frente nas altcoins, certo? BTC, curto prazo, tá? É isso. Se a gente pegar aqui o gráfico semanal do BTC, eu já tenho passado para vocês há bastante tempo aqui. Acredito que ele vai vir testar a região deste breaker block. Beleza? Está exatamente na região dos 69 mil. Ó. 69 mil, 70, 71, tá? Essa região aí. Porém, já expliquei para vocês em vídeos anteriores que nós temos uma POC de volume dessa reacumulação. Tá, pessoal? Ó, tem uma POC de volume que está nos 64.300, tá? 64.400, uma região. Então, nada impede o BTC de ele querer vir testar essa região, depois voltar, se apoiar no breaker e aí subir. Certo? Ele pode ir um pouco mais abaixo. O pessoal tem me perguntado bastante isso no grupo de membros. Como ele também pode não ir, tá, pessoal? Ele pode segurar aqui no breaker, fazer um choque aqui e subir. Então, a gente tem que estar de olho nessa região. Tudo isso aqui é uma região, tá, pessoal? Pode vir um pouco mais abaixo, não tem problema. Mas ele deve entrar em alta, uma puxada forte depois disso. Beleza? Aí vem a pergunta de $1 milhão. Quando ele subir, ele vai romper o topo ou não vai? Eu acredito que não, tá, pessoal? Eu acredito que o movimento aqui é para baixo. O Bitcoin pode vir. A gente não sabe onde ele vai parar, tá? Nesta região. Mas quando ele voltar, ele deve voltar para cair, tá, pessoal? Deixando aqui uma espécie de ombro, cabeça, ombro nessa região. Beleza? Dificilmente ele vindo aqui embaixo, eu acredito, tá, pessoal, que ele vai subir e pegar o topo. Ele pode, tá? Aí ele estaria fazendo o TAD aqui em cima, região de 140, 136, tá, pessoal? Mas eu acredito que desta vez a distribuição, este caixote de distribuição aqui do topo, esse caixote, será sem o TAD, tá, pessoal? Ele fará um último teste de oferta, um LPSY, tá? Pode ser nesse order block, nessa região aqui dos $100 mil, 110, pode, tá, pessoal? Para cair, pode ser até um pouco mais abaixo, tá? Tem um breaker block que ele deixou para trás aqui, ó, semanal. Ó, esse breaker, tá vendo? Não foi retestado ainda, ou testado. Então, ele pode fazer esse movimento aqui, testar o breaker e aí derreter. Bear market. Só que entenda que isso aqui não muda o fato de termos uma alt-season ou não, tá, pessoal? Para mim, essa puxada aqui, mesmo que venha até aqui e caia e não rompa o topo, as altcoins e vai ter altcoin entregando 10x, pessoal. Tá? Mais de 10x. Explosão, por causa da dominância. A dominância do BTC vai despencar, tá? Eu não estou passando mais a dominância aqui no YouTube aberto, eu passo no grupo de membros apenas. Mas a dominância vai despencar em breve, tá, pessoal? Ela pode até subir no curto prazo, mas tende a despencar. Então, o Bitcoin não precisa romper o topo histórico para termos uma puxada muito forte nas altcoins. Para vocês terem uma ideia, o Bitcoin não precisa nem subir, tá, pessoal? O Bitcoin parado, lateral, as altcoins já podem explodir. Então, se ele der uma puxada de alta desse calibre aqui, ó, vai entrar euforia. Beleza? E não precisa ter necessariamente o rompimento do topo. Para mim, a estrutura macro do BTC eu já passei para vocês. Já expliquei diversas vezes aqui no YouTube, nosso caixote de reacumulação. Essa estrutura já teve seus alvos pagos, tá, pessoal? Ele cravou a região, inclusive. Se a gente pegar aqui, o alvo, ó. Olha aqui, ó. Já cravou, já pagou, tá, pessoal?
Se tiver um UTAD e ele inventar de lá na frente ele fazer isso aqui ainda para depois cair, é só uma manipulação, tá, pessoal? Vai ser a captura do uptrust fazendo o UTAD aqui em cima. E aí acabou. Aí não adianta chorar. Acabou, tá, pessoal? Então, existe sim essa possibilidade. Eu só estou mais confiante que não fará desta vez, tá? Será para baixo o movimento. Beleza? Então, BTC, basicamente é isso. Agora, se romper o topo, vai ser melhor ainda. Para mim, melhor ainda, tá, pessoal? Que a gente vai montar posições. Estamos fazendo DCA em algumas altcoins, certo? E quanto mais subir, melhor. Então, eu só não acredito que vai. Só para deixar claro, beleza? Então, tem essas duas possibilidades que eu vejo, tá, pessoal? Região dos 70, aqui em breve, talvez um pouco mais abaixo. E na volta, que será a hora da verdade. A gente vai ver como o preço vai se comportar nesse breaker block. E temos esse order block logo acima aqui, quase junto com ele, casado aqui, ó. É toda uma região de oferta forte, tá, pessoal? Então, o Bitcoin pode lateralizar nesta região e aqui as altcoins explodirem e depois bear market, certo? Então, BTC é isso, tá? Tá segurando na mediana do caixote, ó. Falei para vocês que poderia segurar nessa região. Como eu mostrei no gráfico de 4 horas, para mim é para baixo o movimento, tá, pessoal? Então, ele pode subir aqui, pegar o FVG que tem aqui em cima, ó. Pode, tá? A região dos 96, 97. Só não estou mais muito acreditando nessa possibilidade, tá? Então, para mim, ele está se armando para cair. Mas esse movimento de curto prazo não muda para nós. Por exemplo, o nosso grupo é um grupo spot, tá, pessoal? A gente opera position trade, a gente faz compras em gráfico grande para surfar grandes movimentos. Então, se o Bitcoin fizer isso aqui, não nos importa, não muda, porque a gente está esperando comprar abaixo. Então, não faz diferença o que ele vai fazer no curto prazo, entende? Só estou passando para vocês as possibilidades. Porque tem gente que é muito ansiosa, quer saber o que ele pode fazer no curto prazo, por aí vai, opera futuros. Então, já passei para vocês a minha visão ali no gráfico de 4 horas do curto prazo, que eu acredito, e a visão macro do BTC, tá, pessoal? Então, Bitcoin é isso, eu estou no aguardo. Vamos ver aqui o Ethereum. Ethereum não mudou nada as últimas análises que eu tenho trazido para vocês, tá, pessoal? Para mim, o melhor movimento possível para o Ethereum seria este da imagem. Ele vir fechar este Fair Value Gap aqui embaixo, ó, este FVG, região dos $2.000, tá, pessoal? E daqui subir, e subir forte, pagar o alvo de todo esse caixote aqui de reacumulação. E o alvo está aqui, ó, pessoal, em $8.600, beleza? Então, a alta boa para o Ethereum pela frente, tá? Acredito. Depois de uma queda, tá, pessoal? E o Ethereum, esse candle aqui, ó, já falei no vídeo passado aqui no YouTube, que voltou a retestar essa região, ó, e tomou um engolfo, pessoal. Isso aqui para mim é queda, tá? O Ethereum vai acelerar para baixo. Isso aqui, ó, vocês estão vendo esses fundos aqui, esses 3 pavios, ó, isso aqui, ó, é liquidez, tá, pessoal? Ó, liquidez. O Ethereum está armando liquidez abaixo. Acima, ele já fez o sweep, já capturou a liquidez, ó. Essa liquidez aqui, ó, já foi capturada. Abaixo, ele está trabalhando para montar liquidez. Quanto mais pavio, mais liquidez. Daqui um pouco, ele dá uma porrada e captura. Aí veremos Ethereum lá no primeiro alvo que eu passo para vocês aqui dos 2.500, que é esse order block mensal. Temos nessa região, né, pessoal, junto com uma pocket de volume que eu já trouxe para vocês aqui, ó, diversas vezes, 2.500, ó. E o melhor movimento possível seria o Ethereum liquidar este fundo aqui. Aí ficaria bonito, fechando este FVG, ó, $2.000. Beleza? Então, é a oportunidade para quem não comprou o Ethereum lá nos 1.650, que eu passei aqui no YouTube para vocês de graça.
Falei que aqui era compra, tá, pessoal? O Ethereum pode voltar quase na mesma região. Então, ele pode fazer isso aqui, ó, também pode, tá, pessoal? Pode voltar lá na mesma região ainda. Eu não esperaria muito por isso, tá? Para mim, $2.000 já está valendo. E isso aqui será um backup de toda a estrutura de Wyckoff de reacumulação para o preço subir e subir forte. Beleza? Então, Ethereum é isso. Nem preciso dizer que, obviamente, este movimento aqui vai trazer à tona a tão esperada alt-season. Lembrando para vocês, tá, pessoal, que a alt-season desta vez eu não acredito que será como foi em 2021, que em 2021 as moedas estavam criando, abrindo ou nascendo, estavam abrindo a sua estrutura. E o movimento de abertura de estrutura ele é muito forte e reto, certo? Desta vez acredito que não será como foi em 2021. Posso estar enganado? Posso, mas pela estrutura acredito que não será igual, tá, pessoal? E outro aviso, não são todas as altcoins que vão explodir. Não vai ser fácil, como foi em 2021, que qualquer criança, qualquer pessoa ganhava dinheiro. A maioria dos youtubers aí que prega que ganhou dinheiro em 2021 como se fosse um grande feito, né, pessoal? Só botar dinheiro e ganhar. Pergunta para eles se eles estão ganhando dinheiro agora. Vamos ver o que eles vão dizer, porque até onde eu sei, o pessoal me avisa, me passa aí no grupo de membros, só estão mandando o pessoal comprar topo e vender fundo. E aí? Se perderam no meio do caminho, não é mais 2021, né? Mudou. Então, desta vez, tá, pessoal? Vai ganhar dinheiro quem souber, quem entender de estrutura de mercado, quem realmente entender o que está fazendo, tá, pessoal? Acabou a barbada. E aí me perguntam, isso tem a ver com a entrada do institucional? Não, para mim não tem, tá, pessoal? É uma questão de estrutura de mercado, de região de estrutura. Nós estamos trabalhando internamente agora. Lá em 2021 a gente estava criando a parte externa do movimento. Por isso que veio aquela pancada, entende? A parte externa do movimento, tá, pessoal? Agora a parte interna é toda essa parte aqui dentro, ó. Quem não souber o que está fazendo dentro dessa estrutura, desta aqui, desta pernada, se perde. Aí é compra topo, vende fundo mesmo, certo? Aqui, ó, o ETF do Ethereum, ó, compra topo. Não mandaram todo mundo comprar Ethereum aqui nessa região? Mandaram. Eu não falei para vocês nessa época aqui no YouTube que o Ethereum viria buscar esses fundos alinhados aqui, ó. Essa liquidez ele iria capturar? Falei. Dito e feito. Galera foi na onda dos YouTubers, compraram topo, ficaram presos e a gente voltou aqui no YouTube e falamos, comprem aqui. Olha onde eu mandei comprar, aqui. Falei que quando chegasse aqui, iriam falar para vocês comprar de novo, porque o Ethereum iria explodir de novo. O que aconteceu? O contrário. E agora eu estou falando para vocês comprarem onde? Aqui. Entende? Então, é óbvio que o movimento demora, tem que ter paciência. Por exemplo, esse topo aqui foi quando? 18 de agosto de 2025, faz meio ano, tá, pessoal? Meio ano, a pessoa que foi paciente não fez nada nesse topo, vai ter a chance de comprar aqui embaixo, tá, pessoal? Com eu acredito que será aqui embaixo, tá? Então, 60% de desconto. Olha que maravilha, hein? Vale a pena ter paciência para esperar e entrar nas regiões corretas? É claro que vale, pessoal. Não adianta querer ficar tradando todo dia o gráfico. Adianta comprar o gráfico aqui, achando que vai subir, se ele está começando um movimento corretivo macro, semanal, gráfico semanal, tá, pessoal? Adianta comprar aqui e achar que a tua compra vai impedir o preço de cair? Não adianta, o preço vai cair, vai corrigir. Eu falei que ele iria corrigir toda essa pernada que vem desse fundo desse topo. Falei várias vezes aqui no YouTube. Então, claro que depois que comprar nas regiões corretas, aí serão alguns meses de alta, tá, pessoal? Então,
Tudo que conta é onde você compra na estrutura macro de mercado. E é isso que a gente faz no grupo de membros. Às vezes a gente espera 1 ano para montar uma posição, de 1 ano de paciência. E adiantava ter comprado antes desse ano de paciência? E não adiantava, porque o mercado ficou caindo durante 1 ano. O que adianta? Entende? Então, tem que ter paciência e tem que saber o que está fazendo, tá, pessoal? A mensagem que eu quero passar é essa. Então, o Ethereum, boas expectativas, tá? $8.600, acredito que ele vai bater essa região, tá, pessoal? A gente não sabe exatamente o valor que ele vai parar, mas pode ser um pouco mais acima, talvez um pouquinho mais abaixo. Mas para o Ethereum é isso, tá? Solana. Solana, reacumulação em Solana também, tá, pessoal? Eu passei aqui no YouTube quando a Solana estava nesta região aqui, gravei alguns vídeos, falei que não adiantava comprar, porque para mim ela ia vir abaixo, tá? E tá, falei lá dos 75, se lembram? Faz tempo que eu falo desse alvo aqui, ó, dos 80, acho que é dos 90, né? Não, 80 até os 70, tá, pessoal? 80 a 70 dólares, que eu acreditava que o Solana deveria voltar. Olha aí o que ela está fazendo. Olha aí. E adiantava ter comprado antes? Não adianta, tem que esperar o movimento ser finalizado. Aqui ela deixou, pessoal, fundo duplo de liquidez, tá vendo? Então, ela tende, tá, pessoal, a vir buscar esse equal lows aqui, fechando os stops de quem está abaixo desses fundos, tocando a região deste bloco de ordem aqui, semanal, tá, pessoal? E aí, aqui a gente vai ver se vai ter isso, se ela confirmar o momento de vir até aqui mesmo. Eu acredito que vai, tá, pessoal? Porque é o fundo do caixote de reacumulação, tá vendo? Exatamente esse caixote, tá passando no order block, esse bloco de ordem. Então, aqui a gente vai ver como ela vai reagir, tá? Ela pode vir um pouquinho mais abaixo? Pode. Então, a expectativa é que aqui ela faça uma inversão de fluxo, uma entrada de confirmação para subir. Certo? Mas a gente vai ter que ver qual será o movimento. Isso aqui é um movimento mais na micro, tá, pessoal? Só estou dando um exemplo do alinhamento de fluxo, beleza? Solana confirmando o fim dessa correção, capturando toda essa liquidez desse fundo. Ó, a gente pode até esticar para cá, ela vai acabar capturando esses fundos aí. A gente pode esperar sim que Solana suba para a região dos 500 dólares, cravadinho lá, pessoal. 499 dólares, tá? 500, que não tá bem certinho o toque aqui. Mas é 500 dólares, tá? Região. 500 dólares Solana. Tá, pessoal? É alta boa, hein? Dos 78. Se ela vier aqui no 70, dá quase 600% de alta. Aí é alta de alt-season para Solana, tá? Isso é alta de alt-season. Não tinha sentido nenhum vocês comprarem aqui, tá, pessoal, o topo, sendo que a expectativa de alvo é 500, você teria, não teria nem 100% de alta, pessoal, nem um X em Solana, entende? Então, quando você vai comprar um ativo, você tem que ter em mente qual é o alvo do ativo, para calcular se a simetria vale o risco ou não. Aqui, claro que não valia a pena comprar os topos. Primeiro, porque é uma região de topo, né? Sabe o que é um topo? Olha onde é que está o preço. Aqui nós temos um sweep de liquidez, ó, pessoal, tá vendo? Pegou a liquidez desse topo aqui, ó. Só veio fazer isso, ó. Deixou o pavio, pancada para baixo, pegar a liquidez do fundo. Validando sweep de liquidez. Está validado. Por que está validado? Porque após a captura do topo, voltou para capturar o fundo. Certo? Agora, o que ela fez aqui? Por que ela subiu desta região e já não veio aqui pegar a liquidez deste fundo? Porque ela armou um fundo duplo. Ela quis deixar esta armadilha montada aqui para induzir a galera na compra, um inducement de mercado, tá, pessoal? Uma indução, para agora ela voltar para a região de real interesse, que é esta apoia aqui embaixo, o order block, é um ponto de interesse institucional, entende? Falo diversas vezes para vocês aqui no YouTube,
muitas vezes já expliquei o movimento de indução, é assim que funciona, tá, pessoal? O ativo deixa pontos de liquidez abaixo, o pessoal acredita que é um suporte, só que isso aqui é um fake, tá, pessoal? Um suporte inválido, ele sobe para induzir a galera e vem e pega os stops. Porque abaixo desse suporte tem uma apoia aqui, o pessoal não vê isso. Um FVG, um bloco de ordem. Então ela induz a galera, botando a galera na compra antes. Entende? Isso aqui é uma armadilha de mercado. Então, Solana, para mim, foi o que ela fez aqui nesse fundo duplo aqui, certo? E ela tende a vir fazer a captura. E aí sim, após a captura, muito mais tranquilo comprar Solana, tá, pessoal? Aí tem que comprar Solana, entende? Então fiquem de olho aqui na região dos 70, 75, tá? Vamos ver como, se ela confirmar minha expectativa, e vamos ver como que ela vai reagir nesta região, beleza? Solana é isso, tá? E por último, eu vou falar da Pendle. Pendle, pessoal, para mim se armando para um grande movimento de alta após concluir essa queda. Falei para vocês em vídeos anteriores da Pendle que ela deveria ter um fim de ano corretivo, tá, pessoal? Para fazer uma proporcionalidade entre as ondas, tá? Que é o tamanho da onda a onda C tende a ter o mesmo tamanho, tá? Pode ter um pouquinho de diferença, mas tem que ser proporcional, tá, pessoal? Não adianta a onda A ser desse tamanho aqui, entende? E a onda C ser um risco para baixo, não vai ser um risco para baixo, ela tem que ter uma proporção de equilíbrio para ser um ABC válido corretivo, tá, pessoal? Então eu acredito que aqui nós estamos sim no movimento de acumulação, tá? Pode ser até em triângulo, se quiser aqui, pessoal, tá? Tem gente que gosta de fazer o desenho dessas figuras, tá? Em que ela está primeiro capturando abaixo, certo? Então, 99% dos casos, tá, pessoal? O ativo ele vai primeiro para onde ele não quer ir, tá? Ele vem capturar os stops para daí ir para onde ele quer ir de fato. Ele faz uma armadilha e captura e liquida a galera nos fundos. E para mim é isso que a moeda está vindo fazer, tá? Se a gente pegar aqui por Wyckoff, a gente tem também que valida todo esse movimento, tá, pessoal? Uma estrutura de reacumulação aqui, um buy clímax. Aqui você tem um AR, tá? Aqui você tem um teste secundário. Aqui a gente tem outro teste, já está marcado ali. Aqui outro teste, ela fica fazendo teste, 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 e agora ela vem pegar a liquidez fazendo o spring, tá? Eu, para mim, pendle queda. Região para ficar de olho em pendle. A partir de 1,5, tá, pessoal? Até essa POC de volume aqui, ó, um dólar, tá? É região excelente para acumular, na minha visão, porque ela vai estar capturando o pavio do dia 10 de outubro e vai estar chegando em regiões importantes de demanda aqui embaixo, tá, pessoal? Ela poderia vir aqui, nesta região, poderia, tá? Na mínima, lá nos 70 centavos, poderia. Só que eu, obviamente, não esperaria por isso, tá, pessoal? Essa região aqui é, sim, muito válida, tá? De 1,5 a 1 dólar. E aí você tem alvo em pendle lá em 12, dá mais de 10x, tá, pessoal? Mais de 1000% nessa moeda. Para ela vir pagar essa reacumulação aqui dela, tá? Vou pegar aqui, esses fundos aqui. Essa reacumulação aí. 11, 12 dólares. Certo? É uma moeda de 1000x de potencial aí, pessoal, desde que compre na região correta, tá? Ela tende a cair mais, por quê? Porque a gente espera que o Bitcoin caia. Se o Bitcoin vai cair, a pena vai subir? Claro que não. Certo? E o Bitcoin, a queda dele não é pequena, tá, pessoal? Ele está em quase 90 mil dólares, a queda é para os 70. Então, vocês já sabem que vem lapada aí, tá? Mas fiquem de olho nas regiões corretas para a compra, não precisa ter medo, tá? E se ela já está nos avisando que está em uma reacumulação, é porque é para subir, não é para cair, né, pessoal? Então você só vai buscar por compras, não por vendas. Simples assim, entende?
Então Pendo é isso, fiquem de olho nessa moeda aí, deve subir bem, quando começar a temporada das altcoins, que eu acredito que será a partir do início do ano, tá, pessoal? E era isso que eu queria passar para vocês hoje, toda a visão que eu tenho aí para as próximas semanas do mercado. Espero que eu tenha sido útil, que eu tenha ajudado de alguma forma. Natal está chegando, tá, pessoal? A gente só vai se ver aqui no YouTube próximo final de semana, então desejo a todos um excelente Natal com suas famílias, um ótimo fim de ano, uma ótima semana. Espero que eu esteja conseguindo ajudar vocês aí. Se o pessoal está me ouvindo no YouTube, que eu tenho passado, já sabem, o pessoal também não é burro, né? Já sabem que a gente tem acertado bastante, que a gente tem cravado as movimentações do mercado e que eu já recebi mensagens aí no privado de muitas pessoas do YouTube agradecendo, dizendo que compraram muitas das minhas calls, ganharam muito dinheiro. Então, fico muito feliz com isso, tá, pessoal? A nossa intenção aqui sempre foi ajudar, tá? O YouTube, para esclarecer para vocês, eu nem queria ter o YouTube, tá, pessoal? O pessoal do grupo de membros, eu tinha o grupo de membros antes de ter YouTube, tá? Eles, os primeiros membros lá do grupo, me convenceram a criar o YouTube. Então, o YouTube eu criei já nem querendo ter, tá, pessoal? Eu criei o YouTube e eu não pago publicidade, tá, pessoal? Eu não tenho análise gráfica em Instagram, eu não tenho Facebook, eu não tenho nada. Eu só gravo vídeo, faço o upload no YouTube e jogo. Quem vê, viu. Quem não vê, não viu. Aí o pessoal brinca, mas como é que só tem 800 inscritos no canal? Mas é por causa disso, tá, pessoal? Eu não fico pagando marketing, pagando YouTube, Telegram para divulgar canal. O meu foco não é esse, entende? O foco é ajudar. Então, o meu canal ele cresce de forma orgânica, tá, pessoal? E além de ser um canal novo, obviamente, perto de outros canais, aí a gente vai beber, né, pessoal? Então, para mim, eu estou muito feliz, tá, com a forma que está crescendo o canal, então só tenho a agradecer. Nosso grupo de membros também está crescendo muito forte. O pessoal lá também só agradece, tá todo mundo aí. A proteção que o pessoal recebeu nessas quedas aí não tá escrito, tá, pessoal? Pessoal lá, todo mundo faceiro, esperando aí, montando DCA, alguns já estão em DCA, outros estão esperando um pouco mais de queda. Enfim, faça parte do nosso grupo de membros, vale muito a pena, tá, pessoal? Deixo o convite para vocês, clique aí na descrição do vídeo, vocês vão encontrar o link de acesso e o link do meu contato pessoal, caso tenha dúvidas, beleza? Então, até semana que vem, um grande abraço e fui!